Questão 25 do Enem de 2010. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada, que é candidato para uso na busca da redução na transmissão do vírus da dengue. Aí, nesse caso, como era de 2010, na época a dengue era uma das grandes preocupações relacionadas ao Aedes aegypti. Hoje em dia, a gente já teria uma questão atualizada falando de dengue, febre amarela, zika, chikungunya. São todas elas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, tá? Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, ou seja, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo e este só atua nas fêmeas. Olha que interessante, né? A gente tem aí, nesse caso, uma técnica de DNA recombinante, onde essas fêmeas de Aedes aegypti recebem, aliás, onde o Aedes aegypti, ele recebe um gene que vai aí, nesse caso, condicionar uma característica genética que é a atrofia da musculatura da asa. Aí, nesse caso, ele tendo a atrofia dos músculos da asa, ele não conseguiria voar. E um detalhe é que somente as fêmeas são afetadas por esse tipo de alteração. Por que as fêmeas, Brenda? Por que não os machos? A gente já sabe que nessas doenças transmitidas por mosquitos, a fêmea é que se alimenta de sangue, né? Na verdade, qualquer mosquito é a fêmea quem se alimenta de sangue. E aí a nossa grande preocupação são as fêmeas sempre, porque se uma doença é transmitida por um mosquito, a fêmea desse mosquito é que quem vai estar transmitindo essa doença. Então, dengue amarela é ótimo. Dengue, febre amarela, zika, chikungunya, malária, são todas doenças transmitidas por mosquitos, por fêmeas de mosquitos, né? Aí, nesse caso, dengue, zika, chikungunya e febre amarela pelo Aedes aegypti. E quando a gente fala da malária, a gente tem o anófeles, por exemplo, como transmissor. A filariose, a gente tem o culex, que é um transmissor também, vai ser fêmea do mosquito. É sempre a fêmea, porque ela se alimenta de sangue, onde ela consegue mais nutrientes para a postura de ovos acontecer, tá bom? O macho se alimenta principalmente de seiva das plantas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. Isso é sempre muito importante frisar. Qualquer organismo que seja geneticamente modificado, aí nesse caso tendo o seu material genético modificado, é importante que seja feito um estudo minucioso sobre o impacto desse organismo em ambientes naturais. Se esse ambiente natural pode ser alterado, afetado por esse organismo que está sendo introduzido na natureza, ele não pode ser introduzido. Então, antes de um organismo geneticamente modificado ser introduzido, estudos ambientais vão sendo realizados para que isso aconteça, tá? A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? A gente já sabe que aí nesse caso, o macho não é afetado, mas a fêmea seria. Os machos que tivessem esse material genético poderiam se reproduzir com fêmeas, gerando descendentes com essa característica genética, que seria a atrofia da musculatura da asa. Aí, nesse caso, a liberação de machos dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região, porque diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Não vai diminuir o sucesso reprodutivo dos machos transgênicos. Os machos não são afetados pela alteração genética. Ele deixa bem claro lá no enunciado que somente as fêmeas são afetadas. Então, só as fêmeas são afetadas aí nesse caso por essa alteração genética. Então, esse gene que foi introduzido no material genético do Aedes aegypti é introduzido tanto em machos quanto em fêmeas, mas só as fêmeas conseguem expressar essa característica genética. Então, não vai aí, nesse caso, diminuir o sucesso reprodutivo dos machos transgênicos. Os machos transgênicos continuam voando, procurando as suas fêmeas e se reproduzindo. Só que eles passam aos seus descendentes esse material genético que foi modificado. E os filhotes que nascem, as fêmeas que vêm a nascer desse processo reprodutivo, vão ter as suas asas atrofiadas, não vão conseguir voar, e aí, nesse caso, não estaria não estaria não, né? A gente teria menor chance de ter a transmissão dessa doença. Restringiria a área geográfica do voo dessa espécie de mosquito. Gente, olha só,
não restringe a área geográfica do voo dessa espécie de mosquito, porque só fêmeas vão ser afetadas, os machos não vão ser afetados. Então, se você está me dizendo que restringe a área geográfica do voo desse mosquito, você está me dizendo que eles só vão ficar em um determinado local, tanto machos quanto fêmeas. Não vai restringir. As fêmeas é que vão sendo afetadas, tá? Não os machos. Então, repara, essa questão ela não é uma questão tão óbvia, tão fácil assim. É uma questão que você precisa de muita atenção, porque dá vontade de colocar a letra B como resposta correta, né? Ah, pô, não vai voar, por que que não restringe a área geográfica? A fêmea não vai voar, o macho voa, tá? Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Isso sim. Dificultaria a reprodução, porque como as fêmeas não voam, elas não conseguiriam aí, nesse caso, encontrar os machos. Por isso que a letra A já estaria errada, né? A letra A fala que o macho que não vai ter sucesso reprodutivo. Na verdade, as fêmeas são afetadas, o que vai afetar a reprodução dessa espécie, tá? É, dificultaria a contaminação. Isso também, porque a contaminação é feita pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Se as fêmeas têm asas atrofiadas devido a uma mutação genética que foi ocorrido, mutação genética, não, desculpa, devido a uma alteração genética que ela sofreu, a gente vai observar que ela não consegue voar e ela não consegue, então, se alimentar e transmitir a doença caso ela estivesse contaminada por esse parasita. Então, a letra C é a nossa resposta correta, tá? Letra D, tornaria, na verdade, né? Tornaria o mosquito menos resistente ao agente biológico da doença. Em que momento que tinha essa informação lá no enunciado? Nenhum. Então, é aquele distrator que está aí para você assim, nossa, aqui não existe não. Vou riscar aqui porque não faz o menor sentido, tá? Letra E. Dificultaria a obtenção de alimento pelos machos geneticamente modificados. Aí, de novo, a letra A, a letra E, sempre está colocando aí, ó, que o macho geneticamente modificado sofre impacto com essa modificação genética. Se você colocasse isso como resposta, gente, você estaria ignorando o que o enunciado te fala. Lá no final da primeira parte, que é na reportagem que ele coloca, esse gene só atua nas fêmeas. Então, isso aí é muito importante no enunciado. Leia o enunciado com atenção, porque é ali que está a resposta que você precisa. Você exclui a letra A, exclui a letra E, por exemplo, porque você lê no enunciado que afeta somente fêmeas e não machos. Tranquilo? Então, a letra C, aí nesse caso, estaria correta essa opção. A letra A e E fala que afeta macho, a gente sabe que não afeta. A letra D tá muito louca, então, assim, realmente não faz o menor sentido. A letra B fala que vai afetar a área geográfica do voo dessa espécie de mosquito. Só afeta fêmeas, não está afetando machos, tá? Então, aí, nesse caso, não tem como a gente falar que para a espécie inteira o impacto está sendo o mesmo. Tranquilo? Então, seria, nesse caso, letra C, a resposta correta.